Namastê, gente. Namastê. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal ABSL Quântica. Para quem já conhece nosso trabalho, nós tratamos aqui de evolução espiritual, considerando os avanços científicos com uma parte da filosofia das religiões. O que as religiões nos trazem e o que a ciência nos trazem para nos ajudar na escalada evolutiva de cada um de nós. Este é o principal objetivo, a principal missão do canal ABSL Quântica. Colaborar conceitualmente para que todos nós sigamos em frente, evolutivamente falando. Então é isso. Os resumos agora são pequenos, porque nos outros vídeos que nós já fizemos no canal tem lá um resumo legal, né? Todos eles, e a gente está caminhando para o final do capítulo, então a gente deu uma resumida no resumo, beleza? Então, gente, olha, nós estamos com o livro dos Espíritos, de autoria do Allan Kardec, dos Espíritos e os médiuns, né? Já partindo para o fim do capítulo, nós estamos aqui na página 284. Então, a gente está falando aqui sobre um resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, assim, olha, conforme vulgarmente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria a inteligência, desde que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma pergunta. Se verdadeira essa doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral, o homem não teria mais responsabilidade e, consequentemente, nem haveria bem nem mal, nem crime nem virtude. Soberanamente justo, Deus não poderia castigar os seus filhos por faltas que deles não dependia deixar de cometer, do mesmo modo que os recompensar por virtudes cujos méritos lhe não caberiam. Além disso, uma tal lei seria a negação do progresso, pois o homem que tudo esperasse da sorte nada tentaria para melhorar sua posição, de vez que, assim, não seria maior nem menor. Ou seja, nós fomos designados para este planeta por um plano divino, por um plano maior. Por menos que a gente entenda, é importante saber que existe uma inteligência cósmica que rege as leis nos planetas dos sistemas solares. Tá certo? Então, se existe uma lei, essa lei é para todos. E essa lei é a lei do progresso, a lei da evolução. Lembra que no começo a gente colocou aqui que a nossa missão é colaborar para que todos nós entendamos a nossa missão e caminhemos em busca da conquista da missão? É aquele lema, gente, que a gente já ouviu falar várias vezes aí: missão dada é missão cumprida. Nós precisamos ter isso em mente. E aí nós somos dotados de inteligência, nós somos dotados de faculdades
diferenciadas. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Basta que nós nos conscientizemos disso e desenvolvamos o nosso potencial criativo. Para fazer isso, precisa estudar, precisa entender, precisa praticar. E aí a gente precisa errar, porque quando se pratica, tem a possibilidade do erro. E aí o erro não vai te desmotivar, não. Perguntaram para o Thomas Edison, né? Poxa, Thomas Edison, você não inventou a lâmpada de novo? Ele falou, gente, eu descobri sim. Como descobriu? Descobri uma maneira que a lâmpada não funciona. Essa maneira eu não tento mais. E aí foi tentando, até que descobriu o vácuo. E aí, com o vácuo, fez lá o rolo dele lá e descobriu a lâmpada elétrica, Thomas Edison. Você acha que se ele ficasse com medinho, logo no começo ele teria descoberto alguma coisa? Não teria, né, gente? Tá certo? Então, vamos para cima, usar a nossa inteligência que Deus nos deu e caminharmos em direção à luz. O que é a luz? Muita gente confunde. Pô, a luz. Gente, falei de Thomas Edison, né? Gente, luz, o que é? Luz é conhecimento. Luz é poder. Tá? É isso. Ser iluminado é um ser conceitual, um ser espiritual, um ser pleno. Tá bom, gente? Então vamos seguir em frente aqui, ó. Entretanto, não é a fatalidade uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que as desempenha por força do gênero de existência escolhida por seu espírito como prova, expiação ou missão. Olha isso, tá? Prova é ver o que a gente aprendeu e colocar em prática. Expiação é a caca que a gente fez no passado, precisa pagar. E agora a missão que o professor Povas falou sobre missão aqui. A missão de cada um de nós, da ABSL a gente já falou, tá bom? Então vamos lá. Sofre ele fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes, mas aí para a fatalidade, pois de sua vontade depende ceder ou não às tendências. Mas aí para, do verbo parar, tá? O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que por seus atos ele mesmo provoca, e sobre as quais podem influir os bons espíritos pelos pensamentos que sugerem. Então, assim, você se conscientizou que é fundamental progredir, né? Progredir espiritualmente, progredir materialmente também. Nós estamos num planeta material, mas já falamos aqui, a verdadeira felicidade brota do interior. Quando espiritualmente você está bem, tudo flui bem. E aí, nessa história de cada um de nós, na lei do progresso, caminhando e tal, podem acontecer problemas, gente. Podem acontecer problemas. Desde que você não tenha suas orações, suas meditações, suas práticas quânticas em dia. Porque se tivermos a chance de recebermos orientações antes das bobagens acontecerem, aumenta significativamente. A intuição, de diversas maneiras, seja uma visão, seja sonho, seja alguém que é usado por Deus para avisar algo para a gente, seja um espírito que fale diretamente no nosso ouvido, gente, de diversas maneiras. Mas para isso precisamos estar com as orações em dia, todo dia, pelo menos alguns minutinhos antes de levantar. O Pablo Marçal fala disso. Pablo Marçal, que fala em dinheiro o tempo todo, mas ele fala disso, a gente acha interessante, porque ele entende bem de Bíblia, por exemplo, tá? Dá uma olhadinha no Pablo Marçal, beleza, gente? Valeu, vamos continuar aqui, hoje não vai dar para terminar, mas no próximo vídeo a gente termina, beleza?
Então vamos falar 10 minutos, vamos falar mais alguma coisinha aqui, ó. A fatalidade está, pois, nos acontecimentos que se apresentam, pois estes são a consequência da escolha da existência feita pelo Espírito. Então, assim, para quem ainda está chegando agora, nós somos kardecistas, né? Então a gente acredita nas reencarnações sucessivas. Nas reencarnações, segundo os estudos, o espírito escolhe qual tipo de reencarnação deseja. Escolhe, está aqui, olha, um leque aqui. Você precisa pagar, cara, de algum jeito. Então, o que você escolhe aqui? Então, o espírito escolhe. Então, de vez em quando é citado isso aqui, tá? Consequência da escolha da existência feita pelo espírito, ou seja, é consequência da escolha que o espírito fez quando reencarnou, tá? Pode não ser o resultado desses acontecimentos, pois pode o homem lhes modificar o curso por uma ação prudente. Jamais ela está nos atos da vida moral. Ou seja, livre-arbítrio você pode usar com sabedoria para mudar as fatalidades do dia a dia. Tá bom? É na morte que o homem se submete de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar ao decreto que lhe fixa o termo da existência, nem ao gênero de morte que lhe deve interromper o curso. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Segundo a crença comum, todos os instintos do homem estariam nele mesmo. Proviriam eles de sua organização física, pela qual não seria responsável, ou por sua própria natureza, na qual pode procurar uma desculpa aos seus próprios olhos, dizendo que lhe não cabe culpa por ter sido criado assim. Evidentemente, a doutrina espírita é mais moral. Admite o livre-arbítrio do homem em toda a sua plenitude, dizendo-lhe que se fizer mal, cede a uma estranha sugestão mal. Deixa-lhe toda a responsabilidade, de vez que lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra sua própria natureza. Livre escolha, livre arbítrio. E aí, como a gente tem liberdade para escolher, se você não sabe onde deseja chegar, desculpa aí, todo o caminho, toda a conquista, se é que tem, é válido. Agora, quando você tem ciência que deseja progredir espiritualmente, ou mesmo você tem ciência que deseja progredir materialmente, você tem foco, gente. Nós temos foco. Quando a gente tem foco, a chance de nós nos empenharmos aumenta. Agora, quando você não tem foco, você fica meio que vivendo por viver. E aí, você começa a receber alguns tipos de influências nocivas à vida. E isso pode complicar a vida, tá? E aqui ele diz o seguinte, olha, nessas sugestões negativas, você pode fazer bobagem. Então cabe a você, cabe a cada um de nós resistirmos às sugestões negativas, principalmente aquelas que envolvem as pessoas. Porque a inteligência interpessoal, que o professor Povas já falou várias vezes aqui, ela envolve terceiros. E quando envolve terceiros, é fundamental que nós tenhamos paz, nós tenhamos harmonia, para que a energia gerada nas relações sejam mutuamente proveitosas.
Vocês percebem, gente? As relações interpessoais são muito importantes, mas tudo começa com a relação intrapessoal. Eu conheço a mim mesma e aí eu conheço o outro. Então eu percebo que se eu tenho minha barriga ronca, a barriga do meu interlocutor também ronca. Você percebe? Então é toda uma mudança de paradigma. Hoje em dia, não. Eu vou levar vantagem e o resto que se dane. Não é assim que funciona. Tá bom? Vamos promover a paz, iniciando por dentro de nós, né? Estando bem com o que eu faço, com o que eu estudo, com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu sinto. Lembra o sentir, pensar e agir? Triângulo que o professor Paulo já falou, que conheceu no CVV, quando voluntários, eu e Dona G. Então é isso, tá bom? Vamos fazer nossas escolhas conscientes. Ó, por sua vontade, ele o poderá, pedindo a Deus as forças necessárias, suplicando para tanto a assistência dos bons espíritos. É o que nos ensina Jesus na sublime oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Gente, então assim, tem o último parágrafo aqui, tá? E vamos acabar? Vamos terminar logo isso? Vamos lá. Esta teoria da causa excitadora de nossos atos ressalta evidentemente de todo o ensino dado pelos Espíritos. Não só é sublime em moralidade, mas acrescentemos, revela o homem aos seus próprios olhos, mostra-o capaz de sacudir o jugo obsessor, do mesmo modo que é livre de fechar sua porta nos importunos. Já não é simples máquina que age por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos, livre-arbítrio. Acrescente-se que, a despeito disso, não está o homem privado de iniciativa. Não deixa de agir por impulso próprio, de vez que não passa de um espírito encarnado que conserva sob o invólucro corpóreo as qualidades e os defeitos que possuía como espírito. Assim, pois, as faltas que cometemos têm sua raiz na imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não teria atingido a superioridade moral que alcançará um dia. Nem por isso, entretanto, deixa de ter o livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se purgar das imperfeições pelas provas que então sofre. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros. Espíritos imperfeitos que dele se aproveitam para fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se sair vitorioso, elevar-se-á. Se fracassar, ficará onde estava, nem melhor nem pior. Será uma prova a recomeçar, embora isso possa durar muito tempo. Quanto mais dominem os seus lados fracos e menos acesso, quanto mais diminuem os seus lados fracos e menos acesso oferece aos que o solicitam para o mal, sua força moral cresce proporcionalmente à sua elevação, e os maus espíritos dele se afastam. E, finalmente, todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram
um maior número de espíritos maus do que de bons. Por isso, aqui vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todo o esforço para não regressarmos após esta encarnação, para merecermos o repouso num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem partilha e onde nos lembraremos de nossa passagem por aqui como se fosse um período de exílio. Lembremos de nossa passagem por aqui como se fosse um período de exílio. Já citamos aqui algumas vezes. Nós somos exilados de Capela. Capela ascendeu, melhor, mão direita. Capela ascendeu no plano evolutivo. Já a Terra, palavras dos Espíritos, tem muita gente aqui, muito espírito atrasado, muito espírito das trevas querendo segurar o progresso de cada um de nós. Então, usemos a nossa encarnação para nos adiantarmos, observemos as tentações, oremos para que Jesus, para que os mestres ascensos, que o professor Povos conhece, mestre Hilarion, mestre Saint Germain, mestre Kutume, mestra Nada, são os que o professor Povos conhece, mais ou menos, são mestres da grande fraternidade branca, não são os únicos, mas são esses que a gente conhece, tá? Então, oremos para que esses mestres, para que demais mestres nos ajudem a nos libertar dessa energia pesada, né? Muitas vezes quer nos sucumbir ali, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa perspectiva, possibilidade de evolução. Tá bom, gente? Então, praticamente é isso. Terminamos o capítulo A Lei da Liberdade. Coloquem aí nos comentários algumas informações que vocês desejam. A gente tentará, junto à espiritualidade, obter as respostas. Tá bom? Então é isso. Beijinho para minha querida Dona G. Te amo, minha princesa. Você é bênção na minha vida, viu? E para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado, viu, gente? Obrigado. Deus abençoe a cada um. E sigamos em frente, tá? Contem com a gente, tá bom? E é isso aí. Namastê, gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Aguardem novidades aqui no canal, tá? Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.